A possibilidade de uma ação transformadora por meio do cinema teria deixado de existir, portanto, a partir da consolidação do triunfo do cinema americano a partir da Segunda Guerra Mundial, tendo passado a prevalecer filmes concebidos e consumidos como puro entretenimento. Ainda assim, como dissemos, o Godard preservou a sua fé inabalável no poder das imagens. Uma linha de pensamento que ressurge algo matizada nos textos do cineasta e crítico e teórico francês Jean-Louis Comolli, para quem, ao contrário do que pensara o Debord, a sociedade do espetáculo não exclui a função política do cinema. Pelo contrário, ela poderia ainda ser exercida na relação com o espectador. Não se trataria mais de mudar o mundo, como afirmara o Godard. O alcance passaria a ser mais delimitado, circunscrito a alterar, nas palavras do Comolli, alterar o lugar que é atribuído, designado para o espectador, e que o desenvolvimento do filme tem por missão fazer se transformar, mexer, deslocar. Final da citação. Mas mesmo nessa versão, menos ambiciosa do que aquela de 68, não convém considerarmos, né, a hipótese de que tanto o propósito de mudar o espectador quanto de mudar o mundo através do cinema tenham se tornado anacrônicos. Esses modestos objetivos não estariam em desacordo com a nossa época? Tão fora do lugar quanto um cinema militante que recorre a uma linguagem persuasiva para conquistar adeptos e solidariedade? Se nossa resposta a essas indagações for afirmativa, devemos concluir que há hoje um corte radical separando política e cinema? Talvez não. Deixando de lado essa ambição algo desmesurada de mudar o mundo e mudar o espectador, restaria ainda uma tarefa política que seria a de mudar o próprio cinema. Há também no próprio Comolli a ideia de que o cinema seria, e aqui eu faço mais uma citação, o cinema seria a arma ou o instrumento que do interior, quer dizer, do interior do universo do espetáculo, a arma ou o instrumento que do interior permite desmontar as construções espetaculares. A proliferação dos espetáculos, o mundo ainda escapa aqui ou ali. E dessas escapadas, assim como desses tropeços, o cinema documentário é o maior testemunho, diz o Comolli. Deve-se mostrar o horror? E como? E até onde? Como representar os processos lentos, invisíveis, as transformações ou metamorfoses dos espíritos e das matérias? Como mostrar o trabalho, suas temporalidades, suas durações que escapam aos divertimentos? Nessa acepção, o documentário, o maior testemunho do mundo, como diz o Comolli, seria uma variante privilegiada, embora não exclusiva, para repensar a relação da política com o cinema. Não mais tendo em vista mudar o mundo, mudar ou persuadir o espectador, ou sequer transgredir normas, mas numa perspectiva diversa, ao deixar de se pautar por normas dominantes,
procurando redefinir sua forma ad hoc, tendo por projeto, em última análise, transformar a si mesmo. Uma espécie de autoação transformadora que seria um viés possível para a compreensão da relação da política com o cinema. Seria a primeira parte do meu comentário, tentando lidar com a relação da política e o cinema no que diz respeito à relação do filme com o espectador. Eu agora vou fazer um comentário que diz respeito à possível relação da política com o cinema na relação do realizador com o filme que ele está fazendo. Uma outra face, então, dessa afinidade entre política e cinema, decorre do fato de que fazer um filme é um ato de soberania, uma forma de exercer o poder. Soberano é aquele que tem o poder de decisão, que faz, promulga ou abole leis e tem o direito de vida e morte sobre os governados. Nos ensina também a Maria Helena Chauí nessa mesma conferência do ciclo Esquecimento da Política. Algo dessa concepção da política formulada no Renascimento subsiste no processo de realização cinematográfica. O diretor é um soberano em muitos aspectos, né? Tem poder de vida e morte sobre os outros. Quando Jean Renoir escreve nas suas memórias que a história do cinema é marcada pela luta a luta do autor contra a indústria, ele está se referindo a uma disputa por soberania, pelo direito de exercer o poder entre autores e produtores, em última análise. A transcrição de um outro debate, esse ocorrido 2 anos depois daquele anterior, em Roma, dessa vez, no verão de 1970, debate do qual participaram, entre outros, o Miklos Jancsó, um cineasta um pouco esquecido hoje em dia, um cineasta húngaro, o Jean-Marie Straub, o ator Pierre Clémenty e Glauber Rocha, registra uma intervenção do Clémenty em que ele diz o seguinte, aspas, quando as pessoas descobrirem o cinema, elas mudarão criando o seu próprio cinema. Quando começarem a filmar com sua própria câmera, a filmar sua própria família, sua casa, seu trabalho, algo ocorrerá. Elas descobrirão que isso não ocorre no cinema industrial. Isso está sendo dito em 1970, eu acho importante frisar, né? O Straub, nesse mesmo debate, radicaliza essa expectativa de mudança, dizendo que, para ele, essas mesmas pessoas entenderão que tudo que se passa nos filmes é derrisório, uma retórica vazia de sentido, comparável à pornografia. As pessoas descobrirão que pornografia é jogada na sua cara como se fosse arte. O cinema comercial não é nada mais, diz o Straub, que retórica, pornografia e ilusão. E para o Straub, o cinema começará quando a indústria desaparecer. É bem 68 ainda isso, né? Apesar de ser sendo dito em 70. E o Glauber Rocha não podia ficar atrás, né? Então ele se refere nesse debate à existência de uma ditadura muito forte da indústria, um sistema que deve ser destruído. Todos vocês sabem, essas previsões apocalípticas feitas por Straub e Glauber não se concretizaram, né? O sistema industrial de produção não desapareceu, nem foi destruído. Ele vai bem, obrigado. Ou melhor, mesmo enfrentando altos e baixos, continua soberano, continua dominante, continua detendo o poder.